pessoal, estamos de volta aqui no nosso canal do YouTube e hoje vamos ter dicas de direito penal. Isso mesmo, direito penal. Vamos lá, vamos analisar o artigo 15 do Código Penal. O artigo 15 vai trazer dois institutos, o chamado desistência voluntária e o arrependimento eficaz. A doutrina, às vezes, e algumas provas do concurso, e aí estamos falando também de CESP, gosta de utilizar a expressão tentativa abandonada. Mas cuidado, inclusive, com essa expressão tentativa abandonada, porque desistência voluntária e arrependimento eficaz não tem nada de tentativa. Isso mesmo. O artigo 15, ele vai dizer que aquele que abandona, na verdade, que desiste dos atos executórios ou evita o resultado daquele crime, eles podem ser beneficiados e não responderão pelo crime inicialmente querido, aquele pretendido, e sim pelos resultados, pelos atos já praticados. Então vamos lá, vamos entender essa historinha muito bem, para na hora da prova não confundir. O que é desistência voluntária? Pense assim, a desistência voluntária, o agente, ele inicia a execução, mas voluntariamente ele desiste de continuar. Ele cogita todo aquele crime, a prática daquele crime, e quando ele começa a praticar, a executar aquele crime, no meio da execução, ou no chamado intercriminis, ele interrompe. Ele podia continuar, ele poderia continuar, ele poderia ir à frente, mas não vai à frente porque não quer, porque voluntariamente ele desiste. Cuidado! O que é tentativa? Tentativa é quando a gente não consuma o delito, não consuma o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. É quando ele não consegue continuar. Tá? O crime, ele não traz o resultado, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na desistência voluntária, ele voluntariamente interrompe a execução. Ele para com a execução. Então vamos imaginar que ele adentre uma casa para subtrair telefone, televisão, enfim, objetos daquela casa, certo? Ele invade a casa, mas quando ele chega lá, ele fica meio assim, fala, olha, eu não vou levar nada não. Ele desiste de sair com algum objeto. Ele fica com medo das câmeras, ou ele fica com pena lá da vítima, enfim, não importa o motivo. A questão toda é a seguinte, ele começou, tá? Ele iniciou a execução, ele poderia continuar, mas ele não continua. Ele arromba o veículo para roubar o veículo e desiste, tá? Não vai mais à frente. Então, olha o que acontece. Nesses casos, quando o agente iniciada a execução interrompe esta execução e não prossegue com ela voluntariamente, o legislador disse que ele só responde pelos atos praticados até aquele momento. É um benefício. O que isso significa? Ele tinha a intenção, ele tinha o dolo, a vontade de furtar aquela casa, de furtar aquele veículo. Mas o que acontece? Ele desiste. Então, nesse caso, ele responde por tentativa de furto? Não. Ele responde pela invasão ao domicílio, pelo dano ao veículo, ou seja, ele responde pelos atos praticados até aquele momento. Não há que se falar em tentativa. Não responde por tentativa, mas por aquilo que ele provocou, pela lesão que ele provocou, e não pela intenção inicial que ele tinha, porque ele desistiu dessa intenção inicial. Isso é a chamada desistência voluntária. Agora, o que é arrependimento eficaz, Tati? Olha só, o arrependimento eficaz, ele termina a execução. Ele começa e termina a execução. Vamos pensar logo no exemplo. Uma pessoa, um agente com o dolo de matar outrem, tá? Ele coloca veneno no cafezinho dele. Colocou veneno e falou assim, vou matá-lo envenenado, que inclusive é homicídio qualificado. Ele colocou o veneno lá. Mas, na hora que a pessoa tomou o veneno, tomou o cafezinho com o veneno dentro,
Terminado de tomar o cafezinho com o veneno dentro, a pessoa começa a se sentir mal. O veneno começa a fazer efeito. E o agente, aquele que praticou, o criminoso, né, que praticou aquela conduta com a vontade, com o dolo de matar alguém, ele olha e fala, meu Deus, não posso deixar essa pessoa morrer. E ele vai e leva até o hospital, e no hospital eles fazem um procedimento e conseguem salvar a vida. Ou ele dá um antídoto ali, enfim, ele evita o resultado. Ele evitou que o resultado morte, que era o objetivo inicial, ocorresse. Ele evitou que aquela pessoa, né, chegasse a morrer. Qual é a diferença, Tati? É a mesma coisa? Olha, em ambos, eu estou na fase de execução. Só que na desistência voluntária, eu interrompi essa execução. Eu interrompi a execução. No arrependimento eficaz, eu completo todos os atos executórios. Mas eu me arrependo da minha conduta e eficazmente, ou seja, de maneira eficaz, eu evito o resultado. Há uma conduta positiva posterior que evita o resultado desse crime. O agente se arrepende e procura evitar que aquele resultado inicialmente querido, aquele resultado inicialmente pretendido, se consuma. Então, ele vai responder por tentativa de homicídio? Não. Ele responde pela lesão corporal, caso tenha ocorrido a lesão corporal naquela pessoa, naquela vítima, ou pelos atos já praticados. Tá? Ter colocado perigo, né? O perigo à vida, por exemplo. Aí vai depender de como a minha questão está escrita, como o examinador questionou. Lembrando que esses atos feitos realizados devem estar tipificados para que haja responsabilização penal. Porque senão a gente não responde por nada. Mas Tati, ele queria matar uma pessoa, ele queria furtar o meu imóvel, ele queria furtar o meu veículo, e ele não responde por nada? Como assim? Pois é, pessoal, ele pode responder, mas ele responde pelo que ele praticou e não pela intenção inicial dele. Não sou eu que estou falando, é o artigo 15 que assim define. Foi o legislador que trouxe essa chamada ponte de ouro, né? Alguns autores assim trazem. Como a Alice Bianchini, ela traz a expressão ponte de ouro. O que você precisa saber é, na minha prova, eu não posso marcar como alternativa correta que desistência voluntária e arrependimento eficaz são tentativa, responde por tentativa. Não. Se na minha prova falar que ele desistiu voluntariamente antes de completar os atos executórios, ele responde pelos atos já praticados. Não há que se falar em tentativa. A mesma coisa ocorre com o arrependimento eficaz. Só que no arrependimento eficaz, ele finalizou os atos executórios. Ele termina os atos executórios e tem uma atitude posterior, evitando o resultado daquele crime, a lesão àquele bem jurídico na maneira como ele tinha planejado inicialmente. Então, ele não responde por tentativa de homicídio, e sim por exemplo, lesão corporal, caso haja aí a integridade física daquela pessoa tenha sido atingido. Então, ele deu um tiro, ele poderia dar 3 tiros. Ele deu um tiro, se arrepende, leva para o hospital. A pessoa consegue se salvar justamente porque ele levou ao hospital. Ah, mas ele atirou, a intenção dele era matar. Mas ele responde não por tentativa de homicídio, e sim por lesão corporal, a depender, lesão corporal leve, grave ou gravíssima, aí vai depender da circunstância. Ok, pessoal? Então, cuidado, o arrependimento precisa ser eficaz, porque ele deu o tiro. Mas ele deu o tiro, por exemplo, que pegou em algum órgão vital, algum órgão letal. E o que vai acontecer? Ele levou para o hospital, mas a pessoa não conseguiu ser salva. Isso não vai retirar a responsabilização penal, ele vai responder por homicídio consumado. O arrependimento precisa ser eficaz. Então, nessa nossa dica, eu quero que vocês fiquem atentos à diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu estou falando do artigo 15. Cuidado, porque eu não estou falando de arrependimento posterior. O arrependimento posterior está no artigo 16, que vai ser objeto de um próximo vídeo. Então, dê o seu like nesse nosso vídeo para a gente poder preparar o nosso próximo vídeo aí sobre arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal. Fiquem atentos, porque este tópico cai
bastante nas provas de concurso, seja para a área policial, seja para os tribunais de justiça. Quando cai direito penal, esse tópico da parte geral é bastante perguntado pelos examinadores. Então fiquem atentos, façam a leitura do artigo 15, não se esqueçam das diferenças entre desistência voluntária e arrependimento eficaz e não deixe de se inscrever no nosso canal e dar o nosso like aí para que a gente possa continuar trazendo muitas dicas para vocês aí no nosso canal. Um abraço a todos, um beijo a cada um de vocês, bons estudos e foco aí na nossa prova. Um beijo, pessoal!